Ei pessoal, tudo bem? Olha, se tem algo que eu acho que pode transformar de verdade a minha comunidade, de fato, é uma educação de qualidade. Não só a minha comunidade, mas toda uma nação. Porque educação, na minha perspectiva, ela não é só sobre notas ou conteúdos escolares. Ela está no sentido de formar pessoas críticas, cidadãos conscientes e preparados para enfrentar os desafios do presente para construir um futuro cada vez melhor. E, na minha visão, isso significa abrir portas para o primeiro emprego, reduzir as desigualdades e gerar oportunidades que sejam reais, independente da origem de cada pessoa. Mas para isso acontecer, nós precisamos fazer com que a educação deixe de ser uma promessa e passe a ser uma prioridade pelas pessoas e pelas lideranças, por exemplo. Hoje, nós temos um cenário em São Paulo que eu achei muito preocupante. Mas eu não quero falar sobre isso. Quero falar sobre um dado que foi divulgado pelo IPEC, ainda em meados da pandemia, quando ele apontou que quase metade dos jovens eles abandonaram o ensino médio para trabalhar. Isso é uma realidade muito triste do nosso país. Porque ou eles estudavam, ou eles trabalhavam. E, obviamente, para ajudar dentro de casa, diante da realidade do Brasil, uma realidade triste, a segunda opção, trabalhar, trazia mais dignidade para essas pessoas. E, além do mais, o Educa Brasil mostrou que quase 60% das crianças brasileiras não estão alfabetizadas corretamente aos 7 anos. E quando eu digo alfabetizados corretamente, quero dizer sobre contas básicas como português, matemática, leitura precoce, a junção de sílabas, nesse sentido, coisas muito básicas. E isso nos traz uma grande problemática, porque isso tem um custo muito grande para a sociedade. Isso gera mais exclusão, mais desemprego, mais desigualdades e mais problemas. E penso também que o problema, a situação, para solucionar essa problemática não está em gastar mais, mas está em gastar melhor. Cobrar resultados, valorizar bons professores e investir em escolas que tenham estrutura e que tenham uma gestão eficiente. E que, mais importante, consigam envolver todas as pessoas nesse processo educacional. Tanto os pais, os professores, os alunos, o poder público e a comunidade como um todo. A transformação, ela começa quando a escola, ela deixa de ser um prédio vazio e isolado e passa a ser um centro de convivência local. Porque foi assim em locais como Sobral, no Ceará, e também em cidades em Pernambuco, que conseguiram fazer uma revolução de fato. Fizeram com que políticas públicas bem executadas conseguiram fazer com que mudasse a realidade daquela comunidade por si. E a realidade de milhares de jovens, de milhares de famílias, de milhares de pessoas. E sei que nós temos um propósito enquanto jovens e líderes de promover essa mudança. E eu sei que a nossa comunidade ela pode e ela deve viver essa mudança quando nós começamos a nos inspirar em resultados que deram certos pelo país, como em Sobral, por exemplo. Mas essa mudança ela só vai acontecer quando nós tivermos a participação e o compromisso da população com a comunidade, da comunidade com as lideranças. Porque a educação é um pacto que é coletivo. Não adianta somente a comunidade querer se o poder público não quiser e vice-versa. É uma coisa que é uma via de mão dupla. E por isso nós temos, cada um de nós, enquanto cidadãos, temos um papel muito importante a ser cumprido. E dessa forma, nós podemos, consequentemente, gerar mais emprego, diminuir a quantidade de violência, a desigualdade social e promover a dignidade para as pessoas. E a gente começa essa mudança pela base. É com uma educação pública que é de qualidade e que, de fato, tenha propósito, tenha metas bem consolidadas, como aconteceu nesses exemplos que eu citei aqui. Então, para finalizar, eu acredito que o futuro da comunidade, da minha comunidade, é quando começa em uma sala de aula estruturada, com bons profissionais e que tenha um senso de comunidade associado a um senso de liderança que tenha como propósito único fazer desse país um lugar melhor, começando pela base de qualquer sociedade, que é a educação. Um grande abraço.